Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim. Eu sou formada pela Universidade de Taubaté em 1990, então tenho 32 anos de formada. Eu comecei a ser auxiliar de dentista aos 12 anos de idade. E eu nem imaginava na época em ser, né, cirurgiã dentista, mas aí eu comecei já a gostar do assunto, né? E com 15 anos também eu fui convidada para ser auxiliar novamente. Mas eu gostava de cirurgia, então eu dizia assim, eu quero ser cirurgiã, né? E aí eu comecei a me encantar com a área da medicina em si. E depois eu fiquei doente. O motivo que eu passei a estudar medicina integrativa foi justamente porque aos 18 anos eu fiquei muito doente, né? Eu fui internada no hospital por 30 dias. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Tá, então, aí, como eu fui internada, né, eu fiquei muito mal, então, a vida toda eu procurava um tratamento que eu ficasse melhor. Mas eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade, e a médica, ela praticamente me condenou. Ela chamou no consultório, ela disse assim, olha, você nunca mais vai poder estudar, você vai se casar, eu estava noiva, mas você nunca vai poder ter filhos, e se você tiver filhos, eles serão todos deficientes, e então é muito grave o seu caso, porque eu iria continuar tomando medicações que traziam efeitos muito ruins para mim. Sim. Então fiquei assim muito chateada e a vida toda eu procurei estudar mais por conta disso. E vocês não fazem ideia como foi difícil fazer a faculdade. Foi super difícil para mim. Eu tinha crises, entendeu? E eu procurava muitos tratamentos médicos. Eu ia no clínico, o clínico mandava para o endocrinologista mandava para o neurologista, o neurologista mandava para o psiquiatra, e depois eu ia procurando médicos e médicos. Eu comecei meu tratamento em Sorocaba, eu fui internada em Sorocaba, né, esses 30 dias, com 18 anos, e depois eu vim para São Paulo, casei-me e fui para São Paulo, e lá eu tive mais oportunidades, tinha muito mais médicos para procurar, mas ninguém resolvia uma dor de cabeça insuportável que eu tinha, e ninguém resolvia também que quando dava crise, eu perdia o apetite, eu perdia o sono, eu não conseguia dormir. E quando eu conseguia dormir um pouco, dormia um lado do cérebro e não dormia o outro lado do cérebro. E era muito ruim, gente. Vocês não fazem ideia como foi difícil para eu poder fazer a faculdade. Como foi difícil estudar. Mas eu fui muito persistente. Teve uma prova no segundo ano da faculdade que eu resolvi que eu ia até desistir da faculdade, porque eu fui fazer a prova e deu um branco total. Deu a crise, né? Que eu estava tendo naqueles dias a crise. E deu um branco total, eu esqueci tudo. E quando eu fiz aquela prova, eu fui muito mal. E quando foi o segundo bimestre, eu fui bem. Eu consegui estudar, fui bem. Aí eu fui conversar com o professor, ele me deu 9, né? E eu falei assim, nossa, porque como eu tinha ficado com 2 de média, aquele 2 pesava muito, a média era 7. E eu fui conversar com ele a respeito, por que ele não me deu 10? E ele disse assim, aqui eu não dou 10 para ninguém. Então eu sofria muito, entendeu? Eu jamais imaginava me deparar com umas situações tão difíceis, não sabendo o dia que ia dar uma nova crise, e eu estudava muito. E uma médica em São Paulo me passou a vitamina B6. Então a vitamina B6 foi o primeiro suplemento que eu fiz para ajudar no sistema nervoso, e isso foi assim muito bom. E eu passei a manipular essa vitamina, então eu manipulava de 200 miligramas até 300 miligramas, e eu usei muito essa vitamina B6. E eu continuava procurando, até que um dia, fazendo uma ressonância magnética, eu tive um laudo que eu tinha um microadenoma de glândula hipófise, ele fica atrás do olho, e realmente quando ele crescia eu tinha uma visão escura aqui do lado, e eu perdi o sono, eu perdi o apetite, então eu tomava vitaminas para o apetite, tudo isso, né? Então isso me fez estudar mais e também ouvir mais os pacientes. Os pacientes chegavam e diziam assim, doutora, você não faz ideia do que eu sofro com medicações que trazem efeitos colaterais ruins. E contava, né, de insônia, de outros problemas, e eu dizia para eles que eu entendia eles e eu sabia ouvi-los, né, e isso era uma coisa muito boa. E eu terminei, né, odontologia,
me formei e comecei a atender aqui em Taubaté, e comecei a fazer os primeiros cursos de pós-graduação, só que tudo era na área odontológica, né, uma área bastante específica. Eu fiz primeiro dentística, depois eu passei para periodontia. A periodontia que foi a questão de estudar mais para suplementar os pacientes. Vou explicar o que é periodontia, né? Porque algumas pessoas às vezes não sabem o que é. Então, periodonto é tudo que circunda o dente, gente. É o osso, fibras e sustentação do dente. Só que a periodontia é uma área muito complexa, muito difícil, porque quando o paciente entra num estresse, ele perde muito osso, ele tem a periodontite, que é aquela perda de osso, de fibras, onde amolece os dentes e às vezes a pessoa perde o dente sem ter tido uma cárie. Então, é uma área onde envolve o sistema nervoso. E aí estava a questão, estudar mais para eu ser uma periodontista melhor, né? Eu tinha muita vontade de conseguir resolver esses casos para os pacientes. Eles ficavam profundamente chateados de perder o dente sem ter tido uma cárie. Então, eu comecei a estudar mais. E passados anos, fazendo tratamento para esse microadenoma, eu dava uma melhora, porém essa melhora era pouca. E até que um dia eu pensei e falei, olha, eu vou fazer meu exame de vitamina D, eu acho que minha vitamina D está muito baixa, porque eu não tomo sol. E a gente precisa do sol, né? Eu não tenho tempo de tomar sol, eu fazia muitos cursos, na época eu já tinha feito 178 cursos de pós-graduação, então eu estudava muito e eu basicamente nunca tomava sol, estava sempre no consultório. E aí, quando eu fui ver a minha vitamina D, realmente eu estava certa. Minha vitamina D estava 8, né? Para ter uma noção, a vitamina D ideal, ela fica entre 80 e 100 o resultado, quando a gente faz o ajuste da dose, um exame que se chama PTH. Então, eu comecei a fazer suplementação da vitamina D, mas jamais imaginava, gente, que a gente precisava de magnésio para fazer toda essa vitamina D aderir muito melhor ao nosso organismo. Então, eu comecei a estudar. E eu estava com muita dor na coluna também. E as enxaquecas, né? Muita enxaqueca, eu tinha muita dor de cabeça. E a minha endócrina falou, agora você vai num neurologista. E eu fui nesse neurologista que ela indicou. E quando eu cheguei lá, ele olhou a ressonância magnética, tudo, e ele simplesmente não fez nada, só me deu uma medicação para dor de cabelo, Naramig, que é o cloridrato triptana. Então, eu não tinha um tratamento para aquela dor de cabeça. Mas aí eu comecei a estudar cada dia mais. E para dor na coluna, eu tinha uma fisioterapeuta 3 vezes por semana. Gente, jamais desfazendo da fisioterapia, que me ajudou bastante nos atendimentos. Eu atendia em São José dos Campos, na clínica Ortogel, às vezes até 3 cadeiras de uma vez só, e eu tinha muita dor de coluna, e eu fazia essa fisioterapia 3 vezes por semana, mas eu comecei a estudar o magnésio, sozinha, estudar o magnésio, e aí eu vi que ele tinha uma função boa neuromuscular, e que eu poderia melhorar. Eu falei, quer saber, eu nem terminei de estudar o magnésio, eu vou já começar a tomar para ver o que vai dar. E eu fiz uma posologia para mim, e eu comecei a tomar o magnésio, e aquele magnésio foi fantástico para mim, gente. Em 15 dias, eu estava 90% sem dor. Eu tinha 10% de dor só. Então, eu falei, gente, eu vou estudar mais magnésio. Aí, eu entrei num curso de um professor de nutracêuticos e hormônios, Dr. Mário Silveira, e ele conversou com a gente, ele perguntou para mim, e eu contei que eu já fazia uso de vitamina D, magnésio e tal. Ele falou, olha, é bom ter a cabeça aberta. E nessa cabeça aberta, isso foi maravilhoso, porque aí eu comecei a estudar mais. Mas numa das aulas desse curso bacana de nutracêuticos e hormônios, foi abordada a questão alimentar. Então, gente, foi aí que eu pensei, puxa, eu vou parar com glúten radicalmente. Eu já tinha diminuído o glúten. E quando eu parei com o glúten radicalmente, eu sarei da dor de cabeça para o resto da minha vida. Assim que eu não comi mais pão, eu tirei o macarrão da minha casa de glúten, eu fazia lasanhas, eu fazia pão, eu ganhei o fermento de Jesus Cristo e eu fazia pães maravilhosos. Mas eu tirei o glúten, eu conversei com meu esposo, falei, vamos tirar o glúten da nossa vida? 1 mês.
nunca mais eu tive dor de cabeça. Unido ao magnésio, que também vem ajudar essa dor de cabeça, né? Aí eu comecei a estudar mais, né? Porque daí eu estava fazendo curso. E aí eu comecei a fazer mais cursos, eu comecei a procurar cursos, aí eu fiz curso de hormônios bioidênticos com o Dr. Ítalo Rachid, que é um excelente médico ginecologista que dá muitos cursos, e eu comecei, então, a estudar cada dia mais para entrar nesse curso. Na época, foi difícil, porque ele disse que ele estava dando o curso para 37 especialidades médicas, menos para o cirurgião dentista. Aí eu briguei por isso estou contando para vocês como é que foi a minha briga para poder estar dentro de uma medicina integrativa. Eu disse assim para ele, eu mandei uma mensagem, né, no WhatsApp do curso, e eu falei, então, a boca nunca foi separada do corpo. É lamentável eu atender pacientes que têm problemas bucais, deficiência de hormônios de reposição hormonal, estão perdendo o osso, e é lamentável. Eu escrevi em negrito ainda, é lamentável. Quando foi à tarde, a equipe de suporte do Dr. Ítalo Rachid entrou em contato comigo e disse assim, falamos com o Dr. Ítalo e levamos a sério a sua conversa. Você vai ser a dentista exclusiva do curso dele. E aí eu entrei no curso e comecei a estudar bastante. E tudo aquilo que eu não tinha conseguido durante 40 anos de dor de cabeça, gente. 40 anos de enxaqueca, era totalmente insuportável. E aí eu comecei a ter outra vida e comecei a estudar cada dia mais, e mais cursos. Aí eu fiz curso com o cardiologista Dr. Túlio Speb, que também, se vocês verem o Instagram dele, ele mexe muito com suplementação, ele mesmo começou suplementação para ele. E isso daí foi, assim, uma grande jornada. Eu estou dizendo que eu procurei a vida toda esse tratamento, um tratamento para fazer um detox no organismo, para fazer só suplementação de vitaminas e minerais e ter um benefício enorme, entendeu? Aí eu que tinha tido uma anemia, que dizia que era anemia do Mediterrâneo, porque eu sou italiana, descendente, né, de italiana, e eu tinha sempre essa anemia que nunca curava. Hoje eu não tenho mais anemia, né? Quer dizer, é uma mudança de vida. Outra coisa, a dor de coluna, ela foi até 90%. Assim que eu fiz reposição hormonal de hormônios bioidênticos, zerou. Eu não tenho mais dor nenhuma, gente. Eu estou 100% boa. Eu não tenho dor nenhuma. Eu não tenho dor na coluna, eu não tenho dor no joelho, eu não tenho dor alguma, eu não tenho dor de cabeça, eu tenho disposição. Eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 25 anos. Mas hoje você tem 5 anos, né? E a senhora é dentista e quer mais o quê? A senhora tem um monte de coisa, meu Deus do céu. Eu fui estudando bastante porque eu queria ter uma coisa diferente. Eu não queria que os meus pacientes chegassem e estavam lá simplesmente, né, prostrados, desanimados, perdendo osso na boca, perdendo dente, e não tinha como resolver. Eu queria erradicar com a cárie, eu consegui. Eu tenho paciente de lúpus eritematoso sistêmico, que simplesmente a gente fazia aquele controle, ela fazia, tudo. Ela fazia bochicho de flúor, ela fazia uma higienização perfeita, ela fazia tudo que a médica dela pedia na parte de reumatologia que ela tratava. E ela não parava de ter cárie, ela não parava de ter gengiva inflamada. Hoje, ela está 100% sem cárie. Em 1 ano e meio do uso do Lugol, né, que fez uma homeostase salivar, transformando a saliva viscosa numa saliva mais fina, portanto, adere menor quantidade de placa bacteriana, ela nunca mais teve cárie, gengivas perfeitas. Ela mesma disse, minha gengiva ficou ótima. Aí, ela chegou, eu subi a vitamina D dela, então nós pegamos lá o resultado de exame, 98. Fantástico, mas o PTH ainda estava 38. Por quê? Porque eu não faço as coisas aleatórias, gente. Eu faço tudo certinho. Exame de sangue, vamos ver a sua ferritina, como é que ela está. Porque se a sua ferritina estiver baixa, você pode ter uma inflamação gengival. Sim.
Aí você está com a vitamina B12 também comprometida, porque quando você tem anemia, provavelmente a sua B12 também não está boa. Nós vamos ver no exame de sangue. Eu vou fazer uma suplementação para você, mas uma suplementação individualizada. Entendeu? Eu vou ver a tua vitamina D, mas eu vou ajustar a dose da sua vitamina D com o PTH, que é o paratormônio. O paratormônio, gente, tem que ficar baixo. E a vitamina D tem que ficar alta. Então, eu faço os ajustes da dose. O paciente, em 20 dias, ele começa a ficar com muito mais ânimo, com disposição. Eu tenho energia, disposição. Eu levanto às 6 da manhã, eu vou na academia, eu volto, eu vou estudar francês, porque temos que ativar a memória, né? Estude sempre uma língua. É tudo que eu tenho para dizer. Estude uma língua, porque você não vai se arrepender de cada dia estudar mais. Eu levanto estudando e durmo estudando. À noite, sempre eu faço um curso da medicina integrativa, procurando entender melhor um novo medicamento. Por exemplo, eu quero saber por que o Vasguard é muito melhor do que, por exemplo, uma outra medicação, sendo que ele é feito da mexeriquinha, da bergamota, e ele tem, assim, um sucesso muito grande para diabetes, né? Um sucesso muito grande. E o paciente diabético, ele perde muito osso, ele fica perdido na parte periodontal. Então, veja bem, gente, estou focando que eu sou dentista. Eu preciso resolver o problema periodontal do meu paciente, porque sou muito voltada à periodontia, que é tudo que circunda o dente. Agora, o meu paciente está diabético, o diabetes dele não está controlando. Aí eu já exijo dele. Olha a tua alimentação. O açúcar é um veneno. O glúten também. Tira os alimentos inflamatórios, que aí eu te ajudo. Aí você vai poder tomar, tipo, uma berberina, assim, você vai tomar. Eu vou subir a sua vitamina D, porque o diabético não pode ficar com a vitamina D baixa. Aí ela vai ajudar ossos e dentes. Eu preciso melhorar a sua boca. Agora, eu não vou deixar você sem uma vitamina A, que é super importante para a pele, né? As gengivas mais saudáveis precisam da vitamina A. Que dentista é essa, gente? Peraí. Nossa, Deus. Doutora Célia, você não existe. Que trabalho excepcional que ela faz. Né? Olha, fala do corpo inteiro. Exatamente. Mas eu amo a saúde, entendeu? Saúde e bem-estar. Cada dia melhor, né? Então, o paciente chega desanimado, aí ele já melhora tudo, né? Mas o enfoque é a boca. Eu quero ver, eu dou uma examinada. Às vezes o paciente vem em mim hoje, não vem para tratar o dente. Ele vem para melhorar. Eu falei, mas como assim? Eu sou dentista, eu vou te examinar. Ai, nossa, eu nem sabia que você ia me examinar. Sim, eu preciso ver a qualidade da sua saliva. Aí eu olho aquela saliva viscosa, né? Eu falo, olha, gente, essa saliva tá viscosa. Saliva viscosa adere mais placa bacteriana. Vamos fazer homeostase salivar. Porque a partir do momento que um lubrificante importantíssimo da nossa boca é a saliva, gente. Precisamos ter saliva em quantidade maior, em qualidade. A partir do momento que você melhora a qualidade e a quantidade da saliva, que é um fluido importantíssimo, inclusive, os melhores exames de hormônios são pela saliva. Você vai testar a testosterona. Inclusive, né, o homem passa a testosterona no beijo para a mulher. Então, nós precisamos ter uma saliva de melhor qualidade, porque a partir daí você não vai formar muito cálculo, não vai ter muita cárie, e é tudo que você precisa. Gengivas e ossos saudáveis, né? Precisa disso. Aí a gente vem com a coenzima Q10, né? Eu vou falar bastante coisa, mas acho que vai dar para pegar, porque eu falo de uma maneira bem simples e bem fácil de entender. Coenzima Q10, gente, é um poderoso antioxidante. Ele é excelente para a pele. Quando você começa a tomar ele, em 20 dias, você nota a pele do seu rosto mais bonita. E eu preciso de pele na boca? Então, gengivas mais saudáveis precisa da coenzima Q10. As nossas mitocôndrias, que são as células que fazem a respiração celular, elas agradecem. Então, o meu paciente precisa da coenzima Q10. Estou aberta a perguntas.
Alberto, vamos ver com o povo aqui. A gente está impactado com todo esse conhecimento e hoje você, não vou nem chamar de senhora, porque é uma mulher longínqua, né, jovem, fisicamente, aparentemente e mentalmente. Ela deu uma aula aqui para nós hoje. Você que está nos acompanhando hoje, você está sendo beneficiado com esse conhecimento. Porque tudo que a doutora passou para nós, porque ela não ensinou somente a nós, mas deu uma lição de vida para pessoas da área da saúde, porque as pessoas, elas limitam o trabalho dela, e como ela falou, a boca faz parte do corpo inteiro, e ela se preocupa com a saúde do paciente. Ela não vê o paciente como um número, você vai entrar aqui, eu vou tratar sua cara, isso e aquilo, e você vai embora, tchau. Não. E ela tem esse cuidado, porque ela tem um grupo de WhatsApp, né, das pacientes dela, eu tenho acompanhado, e ela tem realmente todo esse carinho, ela todo dia está ali acompanhando, direcionando. Gente, maravilha. É incrível o trabalho dessa mulher. Só pegar o gancho aqui, doutora. A senhora falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sou exatamente esse negócio de que é para sempre. Eu não concordo. Eu tenho uma filha de 15 anos. Quando ela tinha 5 anos, ela desenvolveu uma bronquite alérgica. Tudo que a senhora possa imaginar, ela tinha alergia. Tudo. Ela entrava num lugar assim, ela já começava aquela alergia, o narizinho escorria, e entramos num desespero de tratamento convencional, muitos remédios, muitos. E a médica alergista falou para mim, esse remedinho é para sempre, ela vai precisar usar bombinha. Eu falei, não, ela não vai. Não, mãe, mas ela precisa. Eu falei, não, ela não vai. E um dia eu vi a minha filha, a senhora conhece São José? Eu vi a minha filha quase morta num hospital infantil daqui. E eu entrei num desespero, eu falei, eu não aceito isso para minha filha. Eu nunca tinha tratado ninguém da minha família com esse problema asmático, bronquite. E aí eu comecei uma pesquisa, buscar tudo que fosse possível para ela. E um dia eu achei um médico falando que as pessoas têm muitas alergias por falta de vitamina. Eu falei, como assim? Se eu trabalho com isso. Mas olha que interessante. A pediatra dela nunca mandou eu dar vitamina para ela. A alergista também não. Ela queria que eu fizesse uma vacina que por 5 anos eu teria que dar essa vacina para minha filha. E sem contar que ela é bem cara. Mas quando esse médico falou, que é o Dayan Siebra, que eu sou fã número 1 dele, quando ele falou que se as alergias são por falta de vitamina, eu comecei a dar metade dessa vitamina, tá? Que ela é uma vitamina bem completa de A a Z, a metade dela, e um ômega 3. A minha filha está com 15 anos agora, nunca mais eu voltei na alergista dela. E ela não podia dormir na casa de ninguém, que era um desespero. Uma vez eu estava na casa dos nossos bisavós e eu tive que dormir no carro com ela. Porque ela ficou numa crise que se entrava para dentro, ela quase que morreu aquela noite. E a gente não conseguia sair para levar ela ao médico. A gente ficou com ela lá fora, porque o ar era puro, e dormíamos com ela dentro do carro. E depois que ela passou a tomar essas vitaminas, nunca mais voltei na alergista, nunca mais ela precisou daqueles remédios caros, que eram uns comprimidinhos caros, a médica falava que não ia inflamar o pulmão. Falei, bom, se a vitamina e o ômega 3 faz tudo isso, por que eu vou dar essas drogas para minha filha? E assim estamos até hoje. Então, eu diria o seguinte, faz os exames dela, ajusta a vitamina D dela, porque doenças respiratórias, a pessoa tem a vitamina D baixa, então provavelmente dela não esteja mais tão baixa, porque ela já melhorou, mas fazer o ajuste da dose da vitamina D. O ômega 3 sempre continua, é outro fator que eu passo para os pacientes. Tomar ômega 3, sim, porque o ômega 3 ele ajuda em inflamação, né? Então,
a gente vai ter um benefício bucal. Então, sempre pensando no benefício bucal. Outra coisa é usar o magnésio. O magnésio que eu falo, mas é uma porcentagem maiorzinha. Eu diria que a pessoa que ela tem uma doença respiratória, ela tem um estresse, né? Então, ela precisa de um magnésio que se chama L-trionato. L-trionato, gente, é específico para a memória. Então, ele ajuda na ansiedade. Então, as pessoas que têm problema respiratório, elas costumam apertar os dentes ou ranger os dentes. Então, ela vai começando a ter retrações gengivais. Então, muito importante a gente estar usando o magnésio. Magnésio, gente, é o seguinte, foi feita pesquisa e no Brasil o nosso solo ele é pobre em magnésio, porque ele não é vulcânico. No Japão foi feita pesquisa, então lá tem muitos vulcões, então o solo vai passar para os alimentos uma quantia maior de magnésio. E as nossas verduras, por exemplo, verde escura, que deveriam ter bastante magnésio, tem pouco. Então, a suplementação de magnésio, eu não peço exame de sangue para magnésio, porque o magnésio, ele é melhor visto a nível celular. Então, sim, o magnésio é assim, sabemos que no Brasil o nosso solo está deficiente, então temos que suplementar magnésio. Pronto, simples assim. Agora, eu gosto de dar para o paciente 2 tipos de magnésio. Um, que é o trionato, né? Excelente para nossa memória, evita Alzheimer, para ansiedade. E o outro, o de malato, que ele tem função excelente neuromuscular. Por quê? Porque algumas pessoas que às vezes têm problema com a articulação temporomandibular, que é a TM, elas precisam dos 2 magnésio, porque quem tem problema com a articulação temporomandibular tem um problema de muita ansiedade e tem também a questão neuromuscular. Nós precisamos relaxar músculos da face também. Então, por isso que não tem como alguém dizer assim, nossa, vamos supor, o dentista não poderia suplementar. Como não? Se ele estudar adequadamente, porque tem que estudar, sim, ele pode e ele deve fazer. Porque desde quando você só tem músculo no seu braço, na sua perna? Você tem músculo aqui. Nós temos masseter, o músculo temporal, que fazem inserições, que vai inserir aqui na nossa ATM, na articulação temporomandibular. Sim. Então, assim, corretíssimo. Doenças respiratórias, eu tinha uma paciente, inclusive aí de São José dos Campos, ela tinha asma e usava bombinha. Quando eu comecei a conversar com ela, porque ela veio fazer uma visita para mim na minha casa, a gente teve uma amizade em São José dos Campos e ela veio, e eu falei para ela sobre o magnésio, sobre a vitamina D, tudo, e eu comecei a suplementar para ela. Ela simplesmente sarou da asma, ela nunca mais precisou da bombinha, né? Então, assim, é uma das que eu lembrei, que é justamente a de São José dos Campos. Então, assim, a suplementação, gente, ela é tudo que a gente precisa, porque se a gente estiver deficiente de vitaminas, que sempre tá, né? Eu nunca pego um exame que diz assim, nossa, essa daqui, ela tá perfeita. Perfeita, se ela fizer suplementação, ela fica perfeita. É muito difícil a gente pegar uma pessoa que ela vai estar tudo bom, né? Nossa, ela não tem anemia, mas aí às vezes a vitamina B12 ainda não está tão bem, a vitamina D não está boa, e aí vai, né? A gente tem que ver o exame de sangue do paciente, sim, a gente tem que tratar o paciente como um todo, porque, como eu disse, gente, quando a boca esteve separada do corpo, vocês já viram uma boca andando por aí e não precisou do sangue que é bombeado no coração e é filtrado no rim? Exatamente. Doutora, e realmente, como você falou, a suplementação entrou na nossa vida, né, a buscar mais qualidade de vida, igual você falou, não é só suplementar, a gente precisa cuidar da saúde como um todo, da alimentação. Tem aquele ditado que diz, né, o peixe morre pela boca, então a gente precisa saber aquilo que a gente está ingerindo. E entrou na minha vida, na nossa família, através de uma dentista. Vanessa Rich, ela atendia aqui ainda atende em São José dos Campos, uma grande amiga, e através dela, minha irmã fazia um acompanhamento com ela, né? Ela fazia com uma outra dentista que não teve resultado por anos. Quando ela passou a ser atendida pela doutora Vanessa, ela nos ofertou, né? Ofertou para minha mãe a suplementação, fez através de alguns exames, um deles foi o cálcio,
e entre outros, né, que ela apresentou que a minha irmã precisava para que ela tivesse sucesso no implante e no todo o tratamento que ia ser feito ali, ou seja, ela teve que começar do zero ali, porque a minha irmã já estava anos ali com a outra dentista que não estava nem aí para a saúde dela, só estava interessada no dinheiro mesmo, e depois, através da doutora, e através de implementar a suplementação, a minha irmã teve resultados extraordinários na saúde dela como um todo, não só bucal, como você falou, mas como um todo, porque é um corpo só, né? E você falando da suplementação, o nosso tempo é curto, tem uma pergunta aqui, ó, a Simone Ramos está perguntando aqui, doutora Célia, se as minhas plaquetas estiverem, eu acredito que seja baixa, a reposição de vitaminas ajudam também? Então, primeiro a gente precisa avaliar junto, porque a gente não vê sozinho, né? Não vamos estar vendo só plaquetas, a gente tem que ver a ferritina, né? Que é muito importante. Por quê? Porque a ferritina é um depósito de ferro. A mulher que menstrua, né? Vamos falar assim, ela sempre tem uma anemia. Algumas têm mais, outras menos. Então, se a mulher está tendo uma menstruação muito abundante, que a queda hormonal às vezes vai ocorrendo por volta dos 40 anos, ela pode começar a ter problemas aí com o sangue, aí a gente vai começar a ter problemas vendo plaquetas, a ferritina baixa. Então, a gente não vê uma coisa só, a gente tem que ver o restante, né? No caso, se for um problema muito grave de plaquetas, eu também digo que a pessoa tem que fazer uma consulta com um hematologista, com certeza, entendeu? Ela vai precisar de um hematologista para poder ajudar, que é a especialidade médica, onde ela vai cuidar desse problema que está dando meio sério, digamos. Vamos supor que está sério o problema de plaquetas, né? Mas até que, às vezes, a pessoa não conseguiu a consulta aí com o hematologista, porque vamos supor que financeiramente essa pessoa tenha problema, né? Eu estou inventando uma situação aqui. Sim. O que um cirurgião dentista poderia ajudar? Bom, em primeiro lugar, vendo, sim, essa questão da ferritina, vendo lá, é uma mulher que menstrua, ela está tendo sangramentos abundantes, como que está a ferritina dela? Então, às vezes, você vai ver, essa ferritina está 18, essa ferritina está 12, né? Ela está com anemia. A ferritina, gente, ela tem que ficar boa, é acima de 70, o resultado dela em exame de sangue. Então, aí a gente já começa um tratamento para poder ajudar. Mas é lógico que se o problema for mais grave, eu posso ter né, um ditadozinho bem comum, cada macaco no seu galho, né? Se o problema for grave de plaquetas, precisa ter uma consulta com um hematologista. Sim, sim. A Beatriz Mourão está perguntando aqui, doutora Célia, grávida pode tomar magnésio eletronato? Isso. Pode, sim. A grávida, inclusive, ela tem que fazer suplementação de vitamina D, gente, como ela precisa, porque ela vai estar formando uma criança e está formando dentes e ossos, né? Inclusive, o primeiro molar permanente, ele começa a ser formado no 5º mês de gravidez. Então, a vitamina D, gente, ela é importantíssima fazer suplementação durante a gravidez. É inadmissível, eu acho, nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço de estudos que existe, algum ginecologista não receitar vitamina D para o paciente. Agora, a vitamina D precisa de pelo menos um tipo de magnésio. Precisamos do magnésio. E se essa pessoa ela é bastante ansiosa, o magnésio eletronato seria espetacular, porque ele vai ajudar na ansiedade, ele vai ajudar e vai ajudar muito. É lógico que, como eu disse, cada coisa no seu lugar. Se você tem um bom ginecologista que faz um excelente pré-natal, esse ginecologista, ele não pode ficar suplementando, por exemplo, só ferro para gestante. Fica só ferro. E cadê a vitamina D? Cadê a C? Sim, aconteceu esse caso, a gente acompanha, nossas referências vêm de médicos realmente que, assim como a senhora, pensam fora da casinha. E o doutor Dayan, ele abominou uma vez ao vivo,
porque uma grávida falou que o ginecologista dela falou que ela não, você não precisa, você não pode tomar vitamina D. O doutor Dayan falou para ela, troca de médico, seu médico é louco. E eu tive um caso, né, eu acredito que ela está aí nos acompanhando no chat, Daiane Albano. Durante a gestação, eu acompanhei ela nas primeiras consultas, e a doutora falou, não, você não vai tomar vitamina nenhuma, você não precisa de nada. Então, infelizmente, isso é cada vez mais, ainda acontece muito constante, e aí o que aconteceu? Por ela não suplementar, porque ela já suplementava antes da gravidez, a médica fez ela tirar essa suplementação, e aconteceu exatamente o que a senhora falou, ela começou a ficar ansiosa, começou a ter baixa, começou a ficar com a imunidade muito baixa, muito doente, as alergias em alta, ou seja, ficou totalmente debilitada, e a médica continua dizendo que ela não podia tomar nada. Então, porque a vitamina D, ela é importante para a imunidade, né? Agora, imagina aí uma grávida, e eu já vi isso acontecer, tem um resfriado. Se a vitamina D dela estivesse alta e ajustada a dose com o PTH, porque não tem como você responder. Eu peguei a vitamina D da paciente que eu comentei aqui, de lúpus, estava 98. O PTH dela estava 38. Tá bom, ainda não tá. Você sabe o que é? Provavelmente, a vitamina D dessa paciente com lúpus, inclusive o doutor Coimbra, que é um dos médicos que mais estuda vitamina D e faz tratamento com vitamina D para paciente, ele diz que o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico é com altas doses de vitamina D. Então, se o PTH está 38, o ideal seria se pelo menos esse PTH estivesse 20. Então, provavelmente, a vitamina D ideal dessa pessoa que estava com 98 seja até talvez 120. E níveis tóxicos da vitamina D é só a partir de 240, gente. A gente não pega ninguém com esse valor. E eles fizeram pesquisa em pescadores de alto mar. Aí, os pescadores de alto mar, geralmente, eles estão lá pescando com a camiseta regata, ou então eles estão só de bermudão, e a vitamina D deles estava 160. Então, a vitamina D é importantíssima para a imunidade. Se ela é que é importante para ossos e dentes, como que uma grávida vai ficar sem fazer suplementação de vitamina D? Eu pergunto como que tem cabimento umas coisas dessa. Agora, os médicos que não estudam, eles estão passando vergonha, porque às vezes os pacientes vão falar assim, sabe, que eu fui no médico, eles não estão estudando nada, mandou parar com a vitamina D. Eu nem tomo sol, como é que ele mandou parar? Então, já existe o protocolo mínimo para a vitamina D, já que a gente comentou. O adulto que tenha acima de 50 quilos, o protocolo mínimo é 10.000 unidades dia de vitamina D. E para a criança, a gente multiplica o peso da criança por 200. E a gente aí sabe o valor que essa criança precisa de vitamina D dia. Então, ele ensina assim, eu fiz curso também com esse doutor Coimbra, que é um médico que faz muito tratamento com vitamina D. Antigamente, eles, quando nem se produzia vitamina D ainda, o tratamento para tuberculose era expor o paciente muito ao sol, né? Uhum. A exposição, ela deve ser seminu, tem que estar maior parte do corpo descoberto e sem protetor solar naquele momento, porque se você colocar protetor solar, então a pessoa fala, vai lá na piscina ou na praia, mas já passa dentro de casa, ela já enche de protetor solar, ela já bloqueia 98% do sol, e aí? Exato. Agora, eu vi trabalho científico onde eles pegaram um grupo de pacientes tomando sol e outro grupo de pacientes que não tomava sol e só fazia suplementação de vitamina D. A quantidade de vitamina D que a pessoa que faz a suplementação com o sol era inferior a que estava fazendo o uso da vitamina D via oral. Então, eles falam que fazer a suplementação de vitamina D é importante, porque um dia você pode tomar sol, outro dia você não pode, outro dia está chovendo, outro dia pode estar inverno. Quando está inverno também, se a pessoa tem condição de sempre tomar sol,
E ela faz direitinho daí, ela tem que ficar 70% do corpo descoberto, na posição horizontal, sem protetor solar, pelo menos meia hora em quem é bem branco, na pele morena é 1 hora, se a pessoa é mais gordinha é 1 hora. Você faz sempre, aí você faz seu exame de vitamina D para ver como é que tá, você ajusta a dose com outro exame que se chama PTH, que é o paratormônio. O paratormônio vai estar muito alto quando a vitamina D da pessoa está baixa. E outra, os benefícios da vitamina D, gente, não vai só para grávida que a gente está falando, o autismo. O Dr. Coimbra, ele faz o tratamento de autismo com a vitamina D. Sim. Ele diz que a grávida que ela teve deficiência de vitamina D, foi um dos motivos que eles encontraram, que está tendo muito autismo, foi a falta da suplementação da vitamina D para gestante. Então, assim, todo mundo precisa voltar a estudar, gente. Sim. Dentistas precisam estudar, médicos e etc e tal. Todo mundo precisa estudar. E olha, ninguém é mais o mesmo depois que aprende alguma coisa. Verdade. É tipo a cabeça. Ela era de um tamanho. Depois que ela aprende mais, é igual eu. Quando eu não sabia nada, quase nada de vitamina D, e eu não sabia nem que tinha esse exame PTH, paratormônio, porque estava assim, como se o dentista estivesse fora da área de atuação. Tá cheio de osso, gente, na boca, e dente. Como é que você não vai fazer suplementação de vitamina D? É um absurdo isso. É o cúmulo do absurdo. O paciente chega no meu consultório, eu já pergunto, você faz suplementação de vitamina D? Porque se você não fizer, ou se você está tomando só 1.000, 2.000, vamos fazer esse negócio bem feito. Vamos trabalhar do jeito que tem que ser. Responde as nossas perguntas. É muita coisa, gente. Já estamos até falando aqui, tem que ter um programa semanal com a doutora Célia. A doutora Célia. Doutora, já que a gente está falando de vitamina D, que o nosso tempo está vencendo, só para finalizar, tem uma pessoa aqui falando sobre a saúde da mulher no climatério. E quando a mulher entra no climatério, a maior deficiência da mulher é vitamina D. E aí ela entra em depressão, né? Olha a situação. Ela vem como se fosse um furacão. Outro dia eu vi um vídeo de uma médica, né, que ela colocou no Instagram. É como se fosse um tsunami. Coitada da mulher. Puf! Verdade. Né? Um tsunami. Ela entra em depressão, ela tem insônia, ela tá cansada, ela não tem mais energia. Acabou a vida dela. Gente, é o cúmulo do absurdo. Você imaginou se ela já fosse uma pessoa que já fizesse suplementação de magnésio, vitamina D, tivesse ajustado a dose, ela nem entrava nessa situação horrível. Coitada das mulheres. Aí vai no médico, o médico que não parou de estudar e não volta a estudar, não sei por que não volta a estudar logo, e ele pega e só dá um antidepressivo. Aí ele dá um antidepressivo e às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Porque ainda falta a vitamina D que tá baixa, coitada, não usa magnésio, tá com dor no corpo inteiro, tem insônia, aí a gente entra, reposição da melatonina. Outra coisa muito importante, a melatonina, gente, o hormônio do sono. Sim. O hormônio do sono, gente, não é possível. Você pega o paciente com problema periodontal com o dente amolecendo, o que acontece? Ele não tá dormindo bem, ele tem insônia. Ele vai perder mais osso, ele vai perder ligamentos. Se ele dormir bem, então o carro-chefe precisa dormir bem. A gente precisa pensar, alimentação saudável, o mais saudável possível. Tirar a alimentação lixo da nossa vida. Dormir bem. Você dá 1 miligrama de melatonina para o paciente, ele já ativa a própria melatonina natural dele. E ele começa a dormir melhor. E ele vai ter um benefício bucal de não ficar perdendo osso. O estresse vai diminuir, porque se não dormir bem, e o estresse como é que fica? A vitamina D, ela é relacionada à depressão. Tem trabalhos e trabalhos científicos provando disso. Outra coisa que eu quero dizer aqui, suplementar é ciência. Tá? Nós temos trabalhos e trabalhos científicos mostrando trabalhos da melatonina, mostrando trabalhos da vitamina D, do magnésio, da coenzima Q10. Então, existe trabalho científico. E o médico que diz que não tem trabalho científico, ele precisa voltar a estudar para parar de dar a bola fora.
Uou! Eita, Gente, Deus. que programa foi esse? Doutora, a gente Falou precisa tudo, se encontrar falou tudo. aí, a gente vai entregar. Foi a doutora Célia que ganhou o livro da Gláucia Gomes, e nós vamos pessoalmente lá, eu e Gláucia Santana, entregar Maravilha. e nos beneficiar, porque é uma honra estar diante dessa mulher, gente. Gravem esse nome, tem pessoas perguntando, tem o Instagram da doutora, eu vou compartilhar nos grupos para você que quer fazer um acompanhamento com ela, né, ter um trabalho, um atendimento com a doutora Célia Cristina, porque realmente é uma mulher extraordinária e merece Vamos tentar marcar, doutora Célia, um programa ao vivo e a cores com você aqui, mulher de Deus. Tá bom, a gente combina, se tiver uma antecedência, eu vou até aí, sem problemas. Não, a gente já deixa agendado aí com antecedência, para você se programar, porque realmente a gente é muito grato pela sua entrega hoje. O que as meninas marcou. O programa Vem o Teu Reino, quinta-feira, dessas duas meninas aqui. É elas que mandam. Imagina. Pastor Toninho, o senhor quer fazer alguma pergunta para a doutora ou vamos deixar para a próxima? Não, vamos deixar para a próxima. Eu vou ver e rever esse programa, viu, certeza, doutora Célia, porque, na verdade, elas ficam atentas aí, conversando com a senhora. Eu ainda fico mexendo aqui, né? Mexendo no aparelho e vendo as perguntas, o pessoal saudando. Então, eu perco muita coisa. Mas fica tranquila, que daqui a pouco, mais tarde, eu ponho até na minha televisão lá, na Smart TV lá, e assisto em paz. Com a anotação na mão. E você que não segue a doutora, eu vou estar deixando o @ lá, vocês estão nos acompanhando, para que vocês sigam ela, tem um canal no Instagram, faz um trabalho de excelência. Gente, olha, eu ia rasgar elogios aqui, mas vocês viram aí na íntegra o que é o trabalho dessa mulher. Merece realmente uma salva de palmas aí. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo, doutora. Obrigada, doutora. E nós vamos aí no livro, tá? Pessoalmente. Eu vou ver se eu vou junto com as meninas, tá bom, doutora Célia? Nós vamos será um prazer. Quero conhecer você e marcar. Quem sabe a gente realmente marca aí para ter mais a doutora Célia, porque é muita informação. Sim. Mulher de Deus. Ela fez um resumão hoje. Nossa, de 1%. E olhe lá. Eu vi a senhora como se fosse com uma metralhadora, assim, com tanta informação, e a senhora... É muita coisa. Maravilha, foi maravilhoso. Fica com Deus, irmão. Um grande prazer. Um grande abraço. Aquele abraço. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Gente do céu, o que foi isso, hein? Meu papai do céu, meninas. Deus é maravilhoso. E nós temos a obrigação de trazer esses médicos, né? Esse programa que vem ao teu reino é para isso. Agradecer a New Connect por nos beneficiar também com esse programa, trazendo mais e mais informação para aqueles que querem, porque, igual a doutora falou, é inadmissível médicos normais hoje, vamos falar que ele é normal, ele só lê a cartilha que ele aprendeu, ele só lê o protocolo e finge que não está vendo o paciente ali, mas ela, doutor Rachid, Ítalo Rachid, que eu sou fã número 1 dele também, o Peter Lee, o Dayan Siebra. Então, você que é fora da caixinha, temos obrigação também de passar informação para as pessoas. Com certeza. E o pastor Toninho está aqui, a gente nem deixou o homem falar hoje. Não, hoje meu Deus. Hoje eu fiquei só babando, tentando prestar atenção e olhando aqui nos equipamentos, mas foi assim extraordinário. Verdade. E realmente aqui a audiência foi lá em cima, né? Sim, e o pessoal querendo saber mais e mais e mais, né? Realmente o programa de hoje
Doutora Célia está de parabéns. Eu coloquei lá que era especial, e foi especial mesmo. Aqui a Simone, né? Simone que estava cheia de perguntas, né? O programa hoje foi top das galáxias. E terá mais, Quem viu, que é Simone? Simone? Fica aguardando. Da onde você é, Simone? Fala aí para nós. Eu também, Elza, eu também só vou no consultório da doutora. Aí, ó. Tem várias pacientes aí que são acompanhadas pela doutora, pessoas, amigos especiais que estão nos acompanhando hoje. Quero deixar a nossa eterna gratidão a vocês que estiveram conosco, que ajudaram esse programa a ser mais rico hoje, que realmente foi fantástico. A Maria Lúcia, a doutora Célia, aula fantástica. Deus te abençoe por todo esse conteúdo. É isso, gente. E o povo não cansa de colocar, e a gente tem que terminar, gente. Verdade. Parabéns, doutora Célia. Minha filhinha já teve a primeira consulta com a doutora Célia, gostou muito dela. Eita, Simone, vocês vão amar conhecê-la. Já estou amando conhecer essa doutora aqui, mesmo por vídeo. Que joia, que joia. Vamos junto lá, né? Vamos. Um abraço e façam mais entrevistas com a doutora Célia. Com certeza. E aí estão reclamando, já acabou, gente, é uma hora só. Pois é. O programa está uma semana e olha lá, direto. Sim. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo, por esse momento maravilhoso, não é? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor. Pai, eu louvo a Ti por eu poder estar aqui novamente com as minhas irmãs, com as minhas amigas e conhecer, através do programa Vem o Teu Reino, pelas Y3, pessoas extraordinárias como a doutora Célia, ó Deus, que é dinâmica e enquanto está respirando, transpira, buscando conhecimento, buscando, ó Deus, informação, se formando para poder servir a sua geração. Muito obrigado, ó Deus, por esse programa que realmente foi maravilhoso. Nós agradecemos de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Amém. Deus abençoe. E vamos terminar como a gente termina sempre, não é? De que maneira? Vocês fazem aí, olha só. Nunca é tarde para ser feliz! Tchau, tchau!